Meus irmãos e minhas irmãs, nesse quinto domingo da Quaresma, nós ouvimos o Evangelho da ressurreição de Lázaro, uma ação extraordinária. Ao longo do seu ministério, Jesus realizou 3 ressurreições. Ressurreição, claro, aqui num sentido muito limitado. Não é a ressurreição no sentido teológico como nós a compreendemos depois da ressurreição de Cristo. Este milagre que Jesus realizou foi, poderíamos dizer, um reavivamento. A pessoa reviveu, morreu e reviveu. Porque ressurreição mesmo, quem ressuscita não morre mais, ressuscita para sempre. E Jesus foi o primeiro que isso aconteceu. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ia lá num caixão, num cortejo para ser enterrado, aquele menino reviveu, mas algum dia ele morreu de novo. Ele não ressuscitou para sempre. Quando Jesus ressuscitou a filha do oficial lá, Talita Cum, ela tinha acabado de morrer e ela reviveu, mas depois deve ter morrido de morte natural, sabe-se lá do que, de idade. E Lázaro a mesma coisa, mas no caso de Lázaro foi algo mais extraordinário devido ao tempo entre a morte e essa ressurreição, que foi um tempo muito longo. Pensem que era uma época em que ainda não se havia a medicina de hoje. Então mesmo uma pessoa que morria, havia um tempo ali de, quem sabe ela não morreu mesmo? Vamos esperar um tempo. Havia uma doença aí nos tempos antigos, né? Que a pessoa parecia que estava morta, mas ela não estava. De repente, do nada ela acordava. E o povo levava até um susto, né? Tinha casos até de estava no velório já acontecendo, e aí a pessoa levanta. E aí perna para quem a gente quer, né? Meus irmãos e minhas irmãs, família de Betânia. Betânia era uma cidade. Nessa cidade havia uma família, 3 irmãos: Lázaro, Marta, Maria. E havia uma peculiaridade em relação a essa família. Esses 3 irmãos, além de discípulos, eram amigos de Jesus, eram íntimos de Jesus. Era aquele tipo de família que, quando Jesus estava cansado, é para lá que ele corria. Quando Jesus, queria ficar um tempo mais sozinho, sem muita gente com ele, é para a casa de Lázaro, Marta e Maria que ele ia. Era ali que ele ria, que ele brincava, que ele chorava também, as suas dores. Intimidade, amizade. Esta era a relação. Quantas coisas aconteceram nesta casa? Desde episódios engraçados, dramáticos, a Marta na cozinha e a outra que não queria ajudar no serviço, e até mesmo a última casa e o último lugar que Jesus quis estar antes de subir para Jerusalém para dar a vida na cruz. Qual foi essa casa? A casa de Betânia. É ali que ele quis passar os seus últimos momentos. Por quê? Porque é assim que a gente é. Quando a gente tem uma coisa difícil para enfrentar, quando a gente tem uma jornada dura, quando a gente tem uma viagem longa, quando a gente tem alguma coisa que põe em risco até a nossa própria vida, a última coisa que a gente quer fazer antes da gente encarar a situação é estar com quem a gente ama. É estar rodeado de pessoas onde a gente pode abraçar, dizer que ama, o quanto você é importante para mim.
Lázaro está gravemente enfermo. E Jesus, a quilômetros de distância na sua missão, e as irmãs de Lázaro mandam irem avisar Jesus que Lázaro está nas últimas. Senhor, aquele que amas está doente. Se fosse você, aquela pessoa, sabe, um amigo verdadeiro, aquela pessoa que você, sabe, faz tudo por ela, e de repente você está longe lá na sua lida, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, e aí chega a notícia: olha, aquele seu amigo lá, aquela pessoa que você tanto ama, aquele familiar, está muito mal, está nas últimas. O que você faria? Não espere, viu? Não espere. Não queira dar um de, vou acabar o que eu tiver para fazer, depois eu vou lá. Pode ser que seja tarde demais. Jesus podia dar ao luxo de esperar, porque ele era Jesus. Jesus deve ter pensado, né? Ó, seu desgramado de Lázaro, você que inventa de morrer antes de eu chegar aí, viu? Você vai ver o que eu vou fazer, eu vou te ressuscitar. Mas Jesus era Jesus, e você, nem eu, nem nenhum de nós tem o poder sobre a morte, sobre a vida. Por isso, não espere para amar, para perdoar, para estar junto de quem precisa de você de verdade. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos a nossa hora. Amanhã está nas mãos de Deus. Jesus continuou ainda mais 2 dias naquele lugar, e Jesus disse: essa doença de Lázaro não é para a morte, mas será para glorificar a Deus, para glorificar o Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Jesus já sabia tudo o que ele ia fazer. Então veja que até mesmo as coisas mais difíceis, as coisas mais sofridas, que talvez Deus permite que você passe na vida, por trás desta noite escura há uma aurora, por trás desse sofrimento há uma alegria que virá depois, por trás da dor existe a colheita, meu irmão. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Eu não sei se hoje você está vivendo as lágrimas ou a bonança, a colheita, a alegria da vitória. Seja como for, esteja no Senhor. Que as tuas lágrimas sejam aos pés de Jesus, ou que as tuas vitórias e o teu louvor seja diante de Deus, que te permitiu alcançar esses propósitos. Quando Jesus toma, enfim, a decisão de ir até Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Jesus então está vindo com a sua comitiva, com seus discípulos, e aí a notícia corre, né? A notícia corre, e aí lá na casa das 2 enlutadas, das 2 irmãs, já chega a notícia: o mestre está vindo, Jesus está vindo. E aqui, meus irmãos, 2 reações tão diferentes, porque aquelas irmãs, embora tivessem o mesmo sangue, eram mulheres tão diferentes. E até mesmo diante do luto, cada uma tinha uma forma de expressar a sua dor. Uma era no grito, no desespero, a outra era no silêncio, na prostração. Quando ficam sabendo que Jesus está chegando, uma delas, desesperada, desembestada, corre, sai correndo para ir ao encontro de Jesus. Não espera nem Jesus falar nada, já vai falando, já vai gritando: Jesus, Lázaro morreu, se estivesses aqui ele não teria morrido, Jesus. Adivinha quem que era essa? A Marta, né? A danada da Marta. E a outra, como é que ela ficou? Como é que está aqui? Maria ficou sentada em casa, prostrada.
paralisada. Ela tinha um jeito próprio de viver a sua dor. Sabe aquela pessoa que quer ficar na dela, quer ficar sozinha, quer ficar sós consigo mesmo, quer chorar, quer colocar ali para fora a sua dor, mas ela não quer, sabe, aquela conversinha que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Foi vontade de Deus, é assim mesmo, logo passa. Tem casos de conversa que parece que mais é para afundar a pessoa do que para ajudar. E a pessoa que está falando, você vê que ela não tem empatia, que ela está dizendo da boca para fora. E Maria estava ali. E assim somos nós, diferentes. Um é de um jeito, outro é de outro. Um é mais emotivo, outro é mais colérico. O outro é mais, fechado em si. E assim, elas nos mostram que mesmo em meio a essas realidades, a esse jeito de ser diferente que cada um tem, Deus age, Deus está conosco e Deus respeita. Deus respeita a nossa dor. E Ele vai trabalhando, agindo, respeitando as nossas diferenças. Portanto, diante da dor, meu irmão, minha irmã, de alguém que sofre, de alguém que perdeu um ente querido, de alguém que está passando por uma grande provação, eu digo para você, a gente precisa ter uma reverência, um respeito a esta dor. E às vezes o melhor que a gente pode fazer é silenciar, dar o nosso ombro, dar a nossa presença, se necessário falar algo que ajude. Por quê? Porque essa dor, ela não é uma coisa qualquer. E a pessoa precisa viver o seu processo. Jesus então vai dizer para Marta: teu irmão ressuscitará. E Marta, que já havia ouvido os ensinamentos de Jesus sobre a ressurreição, ela já acreditava na ressurreição pós-morte, mas era ainda um conceito da ressurreição no final dos tempos, quando Jesus na sua segunda vinda voltar, então todos os mortos ressuscitarão na carne, no corpo. Marta se lembrou disso e disse a Jesus: eu sei que no último dia Ele ressuscitará. E aí Jesus então vai dizer, e essa palavra de Jesus é para Marta, é para Maria, é para mim, é para você, é para todos nós. Olhe para mim, Marta, olhe para mim, Maria, olhe para mim, você que está aqui hoje, você que assiste essa transmissão. Eu, Jesus, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Se você crer nisso, você não precisa temer a morte. Se você crer nisso, se você receber a vida que eu quero lhe dar, mesmo que você morra, você viverá, você não morrerá eternamente, porque eu sou o Senhor da vida, eu sou a ressurreição. Vejam, meus irmãos, que maravilha. Há 3 domingos, Jesus dizia: eu tenho uma água viva, vida. Domingo passado Jesus diz: eu sou a luz da vida, vida. E hoje Jesus se revela plenamente: eu sou a própria vida, eu sou a tua vida, eu sou a tua ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Eis a pergunta de Jesus para Marta, eis a pergunta de Jesus para cada um de nós. Você crê realmente nisso? Há quantos anos que você está na igreja? Há quantos anos que você foi batizado? Há quantos anos que você vem na missa? Será que já caiu a ficha? Será que você crê realmente
que se você está em Cristo, a morte não tem o poder final, a última palavra na tua vida, que mesmo que você morrer, você ressuscitará, porque existe uma vida que Ele pode te dar, que nem a morte põe fim, ainda que lá os teus olhos estejam vendo um corpo, mas a tua fé te leva a crer, não está ali mais, não está ali, porque há uma vida além daquilo que os meus olhos veem. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quantas pessoas ainda paralisadas na dor, na tristeza, na angústia, como Maria, não conseguem se levantar, porque ainda não conseguem crer. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas nessa pandemia perderam pessoas queridas, entes queridos, amigos, nossa comunidade, quantos se foram? Constantemente recebo testemunho de pessoas, mães que ainda depois de 10 anos choram os seus filhos, filhos que choram os seus pais. Sabe, respeitar essa dor e compreender isso, esses processos humanos que às vezes são tão difíceis de conviver. Seja aquela pessoa que talvez caiu na depressão e não se levanta mais, ou seja aquela pessoa que tem que ser forte sem ter forças para ser, porque o mundo cobra dela essa força, mas só ela sabe o que ela sente quando ela entra no seu quarto e fecha a sua porta. A saudade, a dor, a lembrança que não vai embora, que insiste em ficar. Pessoas da nossa comunidade. Você sabe o que é perder seu pai e sua mãe ao mesmo tempo? Ficar órfão de pai e de mãe. 2 famílias na nossa comunidade estão vivendo isso, porque essa dor não se supera de uma hora para outra, sobretudo quando você não tem a maturidade, não tem a estrutura, não tem o porte para enxergar, agora é comigo, eu não tenho mais aonde recorrer, agora eu tenho que dar conta dessa família, desses filhos. E ao mesmo tempo eu olho para mim, mas eu acho que eu não sei dar conta nem de mim. Onde é que está meu pai? Onde é que está minha mãe? Por isso, precisamos pedir a Deus a graça desta fé que é um dom, mas ao mesmo tempo desta fé que precisa ser um passo que nós damos no Senhor. Jesus pergunta para Marta, onde é que ele está enterrado? Vem ver, Senhor. E levam Jesus. Por 3 vezes nesse evangelho Jesus chora. 2 vezes o autor, São João, vai dizer, Jesus ficou interiormente comovido. Mas o que é comoção? Em outras palavras é chorou. Mas no versículo 35, o menor versículo do Novo Testamento, Jesus chorou. Ou seja, foi aquele choro assim incontido, foi aquele choro de lavar a alma. Jesus chorou, o amigo morto, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Mas quem ama tem coração. Jesus tinha coração. Eu quero dizer para você, você não chora sozinho. Muitas vezes Jesus chora contigo. Jesus chora a tua dor e Jesus enxuga as tuas lágrimas. Quando você pensar que você está só, quando você pensar que é o fim da linha, que é o fundo do poço, que não há ninguém por você, ali estará Ele, chorando contigo, dando o seu ombro, enxugando as tuas lágrimas. Levanta-se. Jesus mandou chamar a Maria. Vem, o mestre te chama. E aí, porque Jesus a chamou, ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Jesus se recompôs e Jesus deu uma ordem surpreendente. Diante daquela caverna, era nas pedras que se sepultavam as pessoas. Tirai a pedra, foi a ordem de Jesus. E aqui está um ensinamento para nós, meus irmãos. Aquele que tem o poder
de ressuscitar uma pessoa morta há 4 dias, não teria o poder de ele mesmo remover a pedra? Afinal, Jesus, quando estava lá no sepulcro, ele ressuscitou. Quem moveu a pedra? Ele tinha poder para isso. Mas ele pede: tirem a pedra, removam a pedra. Eu vou fazer o milagre, mas você precisa retirar a pedra. E eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, talvez você também tenha uma pedra que está fechando a tua alma para Deus. Talvez você também tenha uma pedra que está bloqueando esse milagre acontecer na tua vida. É preciso retirar a pedra. Qual é esta pedra? Pergunta hoje para o teu coração. Pergunta aí para o profundo da tua alma: qual é a pedra que hoje me mantém nessa escravidão? Qual é a pedra que ainda me mantém nessa escuridão? Qual é a pedra que ainda me mantém nesse vício, nesse pecado, nessa situação de egoísmo, de soberba, de desamor, de frieza espiritual, de distanciamento de Deus? Qual é esta pedra? É preciso retirar para Jesus fazer a obra. Mas esse tirar a pedra não é Ele que vai fazer, é você. Ou é alguém que vai te ajudar a fazer isso. Remova a pedra, tire essa pedra. Porque Deus quer derramar bênção sobre você. Mas se está tudo fechado, a bênção não vai te atingir. Marta protestou, tinha que ser a Marta. Senhor, já está cheirando mal, de certo, né? Tem 4 dias. Marta, Marta, eu já não te disse, Marta, se creres verás a glória de Deus. E tiraram a pedra. E Jesus grita com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado. Jesus disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Mais uma vez, o agir humano que colabora com a graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, curvemos a nossa cabeça um instante e vamos orar na presença do Senhor. Hoje eu quero ser a boca de Jesus. Hoje eu quero ser essa palavra profética na tua vida, te chamando pelo teu nome, assim como Jesus chamou a Lázaro. Qual é o teu nome? Joaquim, João, Francisca, Flávio. Qual é o teu nome? A voz de Cristo está hoje ressoando na tua história, na tua alma. Sai para fora. Sai para fora daquilo que você está vivendo, que está te matando. Sai para fora de tudo aquilo que está te impedindo de viver a minha graça na tua vida. Sai para fora de tudo aquilo que está te mantendo cativo. Sai para fora. Que hoje a tua alma seja alcançada por essa ordem do Divino Salvador. Sai para fora. Obrigado, Senhor, por toda a libertação. Obrigado, Senhor, por toda a graça. Que você possa desatar os nós, desatar as faixas, desatar os lençóis de tudo aquilo que por muito tempo te impediu de viver na graça, te impediu de viver nesse amor de Deus, te impediu de viver esta aliança com o Senhor, te impediu de viver a vida nova que Cristo quer lhe dar. Senhor nosso Deus, que a Santa Eucaristia possa nos confirmar nesta graça na vida nova, este pão da vida que quer nos alimentar para a eternidade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.